Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral Júnior, depois de um final de semana violento na Venezuela, em que a ajuda humanitária nem conseguiu passar pelas fronteiras, quais as expectativas para uma solução pacífica na Venezuela? Certamente a situação na Venezuela ficou ainda mais difícil após a perspectiva da oferta de ajuda humanitária por parte do Brasil e da Colômbia. Como é sabido, essa ajuda não conseguiu chegar aos venezuelanos necessitados devido aos conflitos que ocorreram na fronteira entre Brasil e Venezuela e entre Colômbia e Venezuela. Sucede que a situação venezuelana hoje é caracterizada por uma ditadura ocupada por um civil que lidera a presidência e com um apoio militar. E a perspectiva de uma resolução rápida, como se esperava inicialmente, revelou-se falsa. É evidente que o presidente Maduro pode deixar o poder a qualquer momento, mas é também verdade que ele tem oferecido uma forte resistência à pressão internacional e a pressão exercida pelos próprios venezuelanos para que a situação venezuelana ganhe outros contornos e possa vir a assumir uma feição democrática. O Grupo de Lima, que é integrado por grandes países latino-americanos, mais os Estados Unidos, e deve tomar uma posição a respeito, porque o certo é que fracassaram as tentativas imaginadas pelo Grupo de Lima para solapar o governo venezuelano. O que se pretendia é que a oferta de ajuda humanitária servisse como um fator de desestabilização do governo Maduro, em que, com a oferta de ajuda humanitária, os militares venezuelanos viessem a desertar, o governo se enfraqueceria de tal modo que não tivesse condição de permanecer no poder. Mas a oferta de ajuda humanitária tornou-se um verdadeiro fiasco. O governo venezuelano teve capacidade de repelir a ajuda humanitária oferecida, mesmo à custa de vários feridos e alguns mortos. E o Grupo de Lima viu-se na condição de buscar uma outra solução para o conflito. Professor Alberto do Amaral, qual deve ser a posição diplomática do Brasil nessa crise? Uma coisa é certa da perspectiva brasileira. O Brasil deve recusar, e isto faz parte, inclusive, da nossa tradição diplomática, inclui-se entre os nossos interesses nacionais, usar a força para resolver a situação venezuelana. O governo norte-americano tende, inclusive, a apoiar o uso da força militar contra o governo de Maduro. Mas o Brasil não deve jamais ser um país satélite, no caso dos Estados Unidos, com relação à pretensão ao uso da força, já que toda a tradição diplomática brasileira, desde o início da República, condena o uso da força para a resolução de problemas internacionais. Nós temos um precedente extremamente importante, que é a solução dos conflitos fronteiriços nos quais o Brasil tomou parte. Todos os conflitos fronteiriços com os nossos vizinhos foram resolvidos por meios pacíficos. E não é tradição brasileira, em conflitos na região, ou mesmo fora da região latino-americana, apoiar o uso da força, salvo quando existir o endosso e o aval expresso por parte das Nações Unidas. E, no caso, não é o que existe, já que Rússia e China, que são membros do Conselho de Segurança, repelem o uso da força. A diplomacia brasileira deverá manter-se fiel à tradição diplomática brasileira, se quiser continuar tendo prestígio que ainda mantém na região. Não se pode fazer ainda uma previsão exata sobre o desfecho da crise venezuelana num curto espaço de tempo. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Um olhar sobre o mundo. Com Alberto do Amaral Júnior.